Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar do Order Block intermediário. O que são os Order Blocks? Order Blocks são regiões onde houver um volume grande de negociações capaz de movimentar o preço para uma direção oposta. Existem os Order Blocks altistas e os Order Blocks baixistas, assim como existem os Order Blocks extremos, que são aqueles Order Blocks que formam as regiões de suporte e resistência, os topos e os fundos extremos. Existem os Order Blocks intermediários. Eles são formados nas ondas de correção em uma tendência do preço. Vou desenhar aqui para ficar melhor entendido. Nós sabemos que o preço ele se move em ondas de impulsão e ondas de correção. No caso aqui de uma tendência de alta, onda de impulsão, uma nova onda de impulsão, uma onda de correção, uma onda de impulsão, uma onda de correção, impulsão, até que essa tendência seja revertida, perde sua força, seja revertida, formando uma tendência de baixa. Então, enquanto uma tendência ela se mantém enquanto ela não é revertida, certo? Segundo a teoria de Down. Então, onde estão os Order Blocks intermediários? Eles estão localizados no fundo aqui da onda corretiva, certo? É nesse fundo exatamente aqui que estão localizados os Order Blocks intermediários. Eles são os responsáveis pela formação dos fundos ascendentes e são responsáveis pela formação dos topos descendentes na tendência de baixa. Então, por óbvio, eles vão estar localizados aqui, os altistas, os Order Blocks intermediários altistas, formando os fundos nas ondas de correção, nas tendências de alta, e formando os topos mais baixos nas ondas de correção da tendência de baixa, certo? Então, quando o Order Block altista ele é formado, ele é responsável por criar a nova onda de impulsão. E o que a gente faz? Nós vamos pegar a mínima desse candle que formou essa onda de impulsão, que é o Order Block altista, e marcar a mínima desse candle. Ou seja, tivemos aqui movimento de alta, a título de exemplo, tá? Depois a onda corretiva, vamos dizer que deixou um pavio aqui, depois o preço volta a subir, formando uma nova onda de impulsão, problema, e lá vai ele. Pronto. Onde está o nosso Order Block intermediário aqui? O Order Block responsável, o bloco de ordem responsável por criar essa nova onda de impulsão é esse Order Block, é esse candle aqui. Ele é o último candle, tá uma setinha preta, ele é o último candle vendedor do movimento de correção, da onda de correção. Então nós vamos marcar uma linha na mínima, vamos marcar uma linha na mínima desse candle e aguardar. O que nós vamos fazer com essa marcação? Nós vamos aguardar o preço voltar nessa região, que é uma região onde houve uma grande negociação com maior quantidade de entradas de compra, com maior quantidade de compradora, ou seja, os compradores ganharam essa região aqui.
Então é uma região que provavelmente vai ser defendida posteriormente pelos compradores. Então nós vamos aguardar, fazer a marcação e aguardar que o preço ele retorne até essa região. E quando retornar, nós vamos fazer uma entrada de compra, acreditando que ele volte a subir, certo? Em outra situação que pode ocorrer é quando o preço busca essa região do order block intermediário fechar o corpo abaixo da região. Se ele fechar o corpo abaixo da região, nós vamos buscar uma oportunidade de um pullback aqui e fazer uma entrada de venda, ok? São todas entradas conhecidas, né? A retração, o pullback e os outros padrões ensinados no livro que vocês podem estar utilizando nessa região. O importante é saber onde tem as regiões importantes, por quem elas são defendidas, para que a gente já se prepare para fazer uma entrada mais assertiva nessas regiões. Esse é o objetivo. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, pessoal, aproveitando, que esse é o tipo de conteúdo que vocês não vão encontrar em nenhuma mentoria paga de opções binárias, muito menos de graça aqui no YouTube. Então, tudo que eu peço é que não custa nada. Se você não é inscrito, clica no botão inscreva-se, se inscreva no canal, deixe uma curtida aí que ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. E se você gostar do conteúdo, compartilhe aí com seus amigos que também são operadores de opção binária ou estão aprendendo, certo? Porque esse tipo de conteúdo aqui, realmente, eu garanto para vocês que esse assunto que eu estou trazendo aqui do order block intermediário, vocês não vão encontrar em nenhuma mentoria paga e muito menos alguém ensinando ele de graça no YouTube, tá certo? Como que nós vamos usar isso na prática? Na prática, aqui no caso do exemplo de alta, é quando ele forma esse order block e a gente marca essa região, nós aguardamos o preço voltar até essa região. Como a opção binária é bastante dinâmica e se você for deixando linhas para trás no gráfico, ele vai acabar ficando com muitas linhas e você se perde. Então o que eu oriento? Que você pega essa linha lá na plataforma, na corretora, e quando ele se ele não voltar a tocar aqui, ele formar um outro fundo ascendente, nesse caso, forma um novo order block aqui, com certeza. Então você vai pegar essa linha aqui e vai transferir essa linha para o próximo order block que for criado. E aguarda o preço voltar. Se ele não voltar ali, de imediato você vai fazendo essa marcação de uma forma dinâmica. Você tira a marcação daqui e leva para o próximo order block intermediário. Porque assim que o preço vier buscar essa região, é onde você vai fazer a operação de compra, né? Assim fica até mais fácil de entender, marcando de verde. Ou, se esse preço romper, fechar o corpo abaixo dessa região, você vai buscar por uma operação de venda, um pullback ou uma retração aqui nessa região. Okay. Simples assim. E se esse preço continuar descendo, reverter a tendência aqui para baixa, muito provavelmente você vai ter entradas de retração aqui, entradas de compra nessas outras regiões de order block que você havia marcado. Aí fica fácil de trazer para cá, mas você vai trazer de uma outra forma, marcando os order blocks intermediários baixistas. Então nós vimos que o order block altista ele vai ser o formador. O order block altista intermediário, né? Ele vai ser o formador desses fundos ascendentes na tendência de alta. Já na tendência de baixa, como a tendência de baixa ela é construída com fundos, topos e fundos descendentes, ou seja, fundos mais baixos que os fundos anteriores, topos mais baixos que os topos anteriores e fundos mais baixos que os fundos anteriores, né? Então, nesse caso aqui, os order blocks vão ser formados nas regiões de topo. Eles vão ser os formadores dos topos mais baixos, aqui na onda corretiva. Tá? Aqui a onda corretiva vai vir um order block que vai formar
a onda de impulsão baixista, certo? Então ele vai formar esses topos mais baixos. E como que você vai identificar esse order block baixista? No order block altista, nós vimos que é esse candle, o último candle de venda, que forma esse fundo. Aqui vai ser o contrário, aqui vai ser o último candle de compra, que vai formar esse topo mais baixo. Esse é o nosso order block baixista, tá bom? O altista é o último candle de venda, o baixista é o último candle de compra. E assim vem a nova onda de baixa, impulsão de baixa. Então esse último candle de compra é o nosso order block. Nós vamos fazer uma marcação no pavio desse candle, desse order block. Identificamos o order block, vamos na máxima dele, no pavio de máxima, e fazemos a nossa marcação. Esse aqui é o nosso order block, esse último candle de compra, responsável por criar esse topo mais baixo. Tá? Esse topo só vai ser válido, só vai ser considerado um topo assim que o preço romper esse fundo, formando o fundo mais baixo, ok? Então nós vamos fazer essa marcação acreditando, como eu já havia falado, acreditando que o preço vai retornar aqui. Assim que o preço retornar, uma hora ele retorna, né? Acreditando que quando ele retornar, nós vamos ter aqui uma entrada de venda. E que se esse preço não retornar e ele romper, nós vamos acreditar então aqui numa entrada de compra, num pullback aqui. Pegar um pullback aqui, fazendo uma entrada de compra. De cara, conforme ele chegar, a gente faz uma venda, porque os vendedores tendem a defender essa região. Às vezes não dá uma retração, mas dá um candle vendedor logo em seguida. Agora, se ele rompeu, a gente pega um pullback aqui, entendeu? Ao contrário do movimento altista. Order block intermediário baixista vai se comportar ao contrário do movimento do order block intermediário altista. Vamos dar uma olhada no gráfico, como que a gente faz com essa linha, com essa marcação, de uma forma dinâmica, quando estiver operando. Bom, pessoal, a primeira coisa que, para quem não está acostumado com esse tipo de marcação, deve fazer é o seguinte: vir aqui nos indicadores. Eu tenho aqui umas linhas que eu devo desmarcar, apagar, né, todas. Vir nos indicadores e congelar aqui as nossas médias móveis, para ficar mais fácil de vocês identificarem os topos e os fundos para marcar o order block intermediário. A gente congela aqui as médias móveis só para essa finalidade, tá? Depois pode descongelar porque a confluência delas ajuda bastante a confirmar as entradas. Então a gente vem aqui de uma região bem consolidada, lateralizada, né? Eu estou falando dessa região, a gente vem dessa região lateralizada, é uma região bastante lateralizada. Nós vemos que esse fundo ele é rompido exatamente aqui, já iniciando aí uma tendência de baixa, criando esse topo abaixo do ponto mais alto, do ponto anterior, criando um fundo mais baixo, depois um topo, depois um fundo. Ou seja, nesse momento o preço ele está trabalhando, criando topos e fundos descendentes, formando assim essa tendência de baixa. Então nós já vamos começar aqui a localizar os nossos order blocks. Assim que o preço rompe esse fundo aqui, nós já temos a localização de um order block, um propenso order block extremo, que é esse último candle de compra aqui, antes, que foi responsável por criar essa pernada de baixa que rompeu esse fundo.
Aqui nós temos o nosso primeiro topo de onda de corretiva de baixa. É aqui que nós vamos marcar o nosso primeiro order block intermediário, enquanto o preço vai andando. Quem é esse order block? É exatamente esse candle de compra aqui. O último candle de compra da onda corretiva. É o último candle de compra da onda corretiva. Ele é o nosso order block. O que nós vamos marcar? A máxima desse candle, o pavio dele. Ok? Então a gente vem aqui, pega na ferramenta de linha. Está num gráfico aqui de 5 minutos, tá? Um exemplo. Pegamos essa linha, marcamos o pavio desse candle e vamos aguardar o preço chegar nessa região, nessa marcação. O preço vem, trabalha e forma um novo fundo mais baixo, abaixo desse fundo. E forma aqui um novo topo. Apesar de estar reto, nós vamos comprar opções binárias, tá? Para Forex não, mas para opção binária, nós vamos considerar isso aqui como o topo ascendente. Então, o que nós fazemos? Nós vamos considerar então aqui um novo order block. Que novo order block é esse? Esse novo order block é esse último candle de compra que provocou essa nova pernada de baixa. Então nós vamos pegar aqui a nossa marcação e trazer para esse novo order block intermediário, no pavio desse candle aqui. Sempre na máxima, nesse caso, quando ele forma o topo, que a gente está na tendência de baixa sempre no pavio da máxima, tá? Não se esqueçam disso, para que não fique nenhuma dúvida. E vamos aguardar o preço chegar. O preço trabalhou abaixo, formou um novo topo abaixo do topo anterior e formou um novo fundo. Nós vamos trazer então a nossa marcação para esse novo pavio. Que pavio é esse? Esse novo order block intermediário. Último candle de compra dessa onda corretiva de baixa. Marcamos ali. Vamos trazer a nossa marcação no caso para se tornar mais dinâmica, não ficar com muita linha no gráfico, senão já teríamos aqui 1, 2, 3 linhas, né? Essa seria a quarta. Isso confunde um pouco, polui bastante o gráfico. O gráfico é muito interessante você trabalhar com ele de uma forma mais limpa, só com o que for necessário mesmo. Então já temos aqui esse order block marcado. Nós vamos marcar aqui essa região e aguardar o preço voltar, acreditando que dali os vendedores vão defender essa região. Como de fato defenderam, só que chegou um candle de força na compra e a venda se deu logo depois, mas confirmou o rompimento dessa linha. Conforme explicado antes, quando acontece que ele fechar o corpo acima, então nós não vamos pegar a entrada de venda, nós vamos aguardar para pegar um pullback. E aconteceu aqui o pullback de uma forma bastante interessante para quem já conhece o livro Opções Binárias na prática. Olha só. A entrada seria aqui um pullback. Olha. O preço rompeu a nossa marcação do order block e deu o pullback. O que aconteceu aqui de interessante foi o seguinte. Para quem já conhece o livro Opções Binárias na Prática, esse pullback aqui, ele formou 2 padrões de entrada aqui nessa região. Ou seja, você que já conhece os padrões, tendo uma região forte dessa, fica muito fácil de você entender. Esse pullback não só ele é validado pela marcação da região do order block, como ele é validado pelo padrão do livro. Eu estou falando, para quem conhece o livro, desse candle aqui. Ó. Todos que conhecem o livro já sabem que esse candle aqui é um candle que, após o fechamento dele, a gente acredita numa entrada de compra, né? E sempre, como é ensinado também, a gente espera ele retornar um pouquinho, até mais ou menos a região de 50% do candle, para fazer uma entrada mais garantida, como foi aqui o pullback. E aqui, a própria marcação do order block, que foi rompida, já diz pra gente que pode ter um pullback aqui. Nós vamos aguardar o preço chegar nela com a confirmação desse candle anterior, que é um padrão ensinado no livro. Nós fazemos a entrada aqui para pegar esse pullback, essa entrada de compra aqui. E o interessante é que assim que acabou essa entrada de compra, formou um novo padrão do livro. Que padrão é esse? O spin top de reversão.
após o movimento de compra, o spin top da mesma cor do candle comprador, que é um candle de força, mostrando que o próximo candle pode ser um candle vendedor. E aqui nós já sabemos que é uma região defendida pelos vendedores exatamente pela presença do order block baixista numa tendência de baixa. Após esse pullback, formado exatamente por um candle, um padrão de reversão ensinado no livro, que é o spin top de reversão, nós teríamos, de acordo com o que é ensinado no livro, esse padrão, uma entrada de venda aqui. Tivemos duas entradas confirmadas, pelo livro e pela região. Outro detalhe é que quando acontece esse tipo de padrão do spin top de reversão e o candle de venda ele fecha corpo abaixo da mínima do spin top, nós ensinamos no livro que você pode fazer uma outra entrada de venda, que é a chamada dobradinha, que está exatamente aqui, ó, duas entradas. Ou seja, com os ensinamentos do livro bem estudados, bem aprendidos, com mais isso que eu estou ensinando agora, essa marcação, que você realmente não vai encontrar em lugar nenhum, você tem as confirmações aqui para fazer 3 entradas tranquilas aqui, de uma forma bem assertiva, tá? Praticamente a meta do dia já estaria só aqui. Aqui houve essa manipulação do mercado, esse falso rompimento da região do order block que confirmou essa onda de impulsão baixista que rompeu esse fundo aqui e formou esse novo topo aqui. E quando forma esse novo topo, ele simplesmente deixa aqui para a gente um order block, um novo order block intermediário, que é esse candle de compra, o último candle de compra que provoca a nova onda de impulsão de venda. Esse candle de compra é o nosso próximo order block a ser marcado. Então você pega a linha, a marcação, depois de todas as entradas feitas, se tiver que continuar operando, e traz para a máxima desse candle, exatamente onde o preço está trabalhando agora, e ele conflui com o fundo que foi rompido. Ou seja, quando o preço tocar aqui mais à frente, nós vamos acreditar em venda, tá? O preço trabalha e quando chega aqui, ele quase que rompe esse fundo, ele não rompe e começa a trabalhar de forma lateral, ele vai romper exatamente aqui. Quando ele rompe aqui, ele deixa para a gente o quê? Quando ele rompe, ele deixa esse enorme candle de compra aqui, que é o nosso próximo order block a ser marcado. Esse candle de compra. Nós vamos marcar a máxima dele. Fechou o corpo sem pavio. E vamos aguardar o preço voltar nessa região. Cria um topo mais baixo, mas não cria um fundo mais baixo. Então ele trabalha lateralizando. Então aqui a gente não faz nada. Não faz nada nesse caso, tá? De trazer marcação. Mas é claro que você observa aqui outros tipos de entrada que é retração, né? Criou a região de retração, você faz suas operações, espera o preço sair daqui, fez uma operação aqui de retração bem sucedida, uma, duas operações, se for o caso, né? Que já não é o tema desse vídeo, espera o preço voltar, deixa essa marcação ali. Quando ele voltar, nós vamos ver o que dá, se ele rompe ou se ele já dá uma venda direta, se ele já respeita na venda. E aqui no caso houve uma reversão, houve um rompimento aqui, essa área aqui, onde o preço, quando ele faz isso aqui, essas regiões de retrações, são regiões de criação de liquidez, tá? Se você não conhece a questão de captura de liquidez, região de liquidez, eu vou deixar aqui em cima um card, exatamente aqui, para que você acesse o vídeo, assim que você sair desse vídeo aqui, acesse, busque lá o vídeo de captura de liquidez, regiões de liquidez, e assiste, que é bastante interessante. O preço captura essa liquidez aqui, rompe essa região de liquidez, e ele ao mesmo tempo reverte nesse momento a tendência de baixa que até então estava sendo construída, e começa uma tendênciazinha de alta. Ele rompe, faz um fundo, rompe, faz um novo topo, vem, faz um novo fundo. Então agora nós vamos marcar aqui order block altista. Nós vamos marcar os order blocks intermediários altistas nessas regiões de fundo, certo?
Então o primeiro order block aqui, quando ele forma esse fundo que confirma que rompe esse topo, e ele faz um fundo posterior, um fundo ascendente, o order block intermediário aqui é exatamente esse candle de venda, o último candle de venda do movimento da onda de correção na tendência de alta. Então é esse candle que nós vamos marcar aqui. Nesse caso nós vamos marcar a mínima desse candle, que é o fundo dele, tá? Vamos marcar a mínima desse candle, exatamente o pavio dele, não o pavio do candle de compra, mas o pavio do candle de venda. Ele é o nosso order block. Então nós vamos pegar a nossa linha. Aqui nós tivemos, né, antes disso, perdão, quando ele rompe, né, já que ele rompeu, nós vamos ter a nossa entrada de compra, nesse caso, que é o nosso primeiro pullback, que se deu exatamente aqui, ó. É muito certeiro isso. Tivemos aqui uma entrada de compra, um pullback. Rompeu, chegou com um movimento mais rápido, de explosão, a gente pega uma retração. Chegou com candles fortes, espera romper. Rompeu, confirmou o rompimento, pega pullback. Aí ele veio e formou o fundo. Aí que nós vamos marcar, confirmou o fundo aqui, confirmou uma onda de impulsão de compra, nós vamos marcar então essa região. Pegamos aqui a nossa linha que foi rompida. Agora o nosso order block é esse aqui, o pavio, a mínima desse candle de venda, último candle de venda. Esse é o nosso order block altista. Para que fique claro, esse último candle de venda da onda corretiva é o nosso order block altista, ok? E vamos aguardar que o preço trabalhe acima dessa região e volte nela. Essa linha aqui já não está mais valendo. Para ver o que acontece. Ele rompe, vem, faz um novo fundo e segue a tendência de alta de forma dinâmica. Nós vamos pegar um novo order block. Qual é o nosso novo order block altista? Último candle de venda desse movimento de correção. Pegamos a nossa linha, trazemos para a mínima desse candle de venda e vamos aguardar o preço trabalhar. O preço trabalhou e não chegou. Ele rompe esse topo e onde ele faz um novo fundo? Ele faz o novo fundo exatamente aqui, nesse candle de venda. É o último candle de venda dessa onda corretiva, responsável por criar essa nova onda de alta impossível. Então é esse candle de venda que nós vamos marcar o fundo dele. Então a nossa linha vai ser arrastada por pavio desse candle vendedor aqui. E aguardar o preço chegar. Opa, o preço já chegou, nós já tivemos até padrão do livro aqui. Tivemos padrão do livro aqui, ótimo, algumas entradas bacanas. E o preço chegou. Chegou rompendo essa marcação do order block. Então, conforme foi ensinado, o que a gente faz quando ele rompe? Ele rompeu, a gente aguarda ele voltar e faz a entrada de pullback. Então a gente faz aqui exatamente pull com dois L's, né? Mas tudo bem, vai com L só. Nós fazemos uma entrada de venda aqui, pullback de venda, ok? Já que ele rompeu. E ele deu duas entradas, logo em seguida ele dá uma retração aqui também. E veja como que o preço trabalha e respeita essa região, né, do order block intermediário, depois que ele rompe. Então são regiões muito importantes, são regiões que não são realmente tratadas em nenhuma mentoria paga de opções binárias. Conforme eu falei e reafirmo, nem de graça vocês vão encontrar no YouTube. Quer dizer, muito menos de graça, né? Se nem os professores que estão cobrando caro nas mentorias ensinam isso, tá certo? Então, com os padrões do livro e essas regiões importantes que vocês aprendem aqui,
É só ter o controle mental, o emocional controlado, aguardar, ter paciência e pegar sempre as melhores entradas. Esse é o objetivo de se marcar essas regiões importantes, para não pegar entrada em qualquer lugar do gráfico. Sempre para filtrar as melhores entradas, para ter maior chance de sair com gain, com lucro. Então, pessoal, eu peço novamente quem não for inscrito, se inscreva no canal e deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.